Bem, estou começando a gravar. A gente hoje está falando sobre custeio ABC. O material já está disponível no Moodle. Então vamos lá. Aqui na nossa biblioteca virtual, tá certo? Nós temos aqui, como eu falei para vocês, o livro de contabilidade de custos. Então, é esse livro aqui é que eu peço que vocês leiam o capítulo 8, tá ok? Na nossa aula aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o capítulo 8, tá? E já botei aqui disponível para vocês. Também coloquei aqui disponível esse material, que é um resumo, que é o que a gente vai falar hoje sobre ele, tá ok? Também está disponível já lá no Moodle. Esse aqui é o livro, e agora a gente vai entrar aqui. Ok. Então, o que é departamentalização? A gente já teve até a oportunidade, nesse trabalho em grupo que a gente está desenvolvendo, lembra que eu falei que nós temos nesse trabalho 3 departamentos, né? O departamento administrativo, o departamento de produção e o departamento de embalagem. Então, departamentos, eles são o quê? Segmentos dentro de uma empresa, tá? E cada segmento, ele tem uma ou mais atividades ali dentro. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Departamentalização é a divisão da empresa em segmentos, áreas distintas, de acordo com as atividades desenvolvidas em cada um desses segmentos, onde são debitados os custos incorridos. Então, quando eu faço a departamentalização, eu tenho. Porque assim, os custos diretos, que são aqueles diretamente ligados à linha de produção, eu tenho uma fácil identificação. A gente já estudou sobre isso, né? Custos diretos, custos indiretos. Os custos diretos eu consigo identificar diretamente a linha de produção ao produto. Então, a possibilidade de erro, quando eu faço a mensuração do meu custo, ela é muito pequena. Já nos custos indiretos, que eles são o quê? Eles são rateados através de um critério de rateio, e se esse critério de rateio for aleatório, eu torno cada vez mais os meus custos sem a real identificação efetiva dos custos para cada linha de produção. Quando eu uso a departamentalização, eu consigo segregar, né, um pouco mais esses custos por departamento, fazendo com que essa questão da arbitrariedade na contabilização dos custos diminua. Porque eu consigo identificar, às vezes eu não consigo identificar diretamente ao produto determinado custo, mas eu consigo identificar o departamento. Identificando ao departamento, eu depois tenho um critério de rateio que eu posso estabelecer, e aí esse critério de rateio ele vai se identificar muito mais aquele departamento, tá certo? A gente vai falar sobre os critérios mais adiante, e eu consigo levar para o resultado custos mais próximos ao que efetivamente cada produto realiza em relação aos departamentos. Até mesmo quando a gente realizou esse trabalho aí, a gente está fazendo isso. O que a gente fez? 2 linhas de produção, e quando eu levo para o departamento, eu levo em relação ao volume de produção de cada linha de produção. Então, eu consigo identificar mais adequadamente esses custos aos meus produtos. Tá ok? Então vamos lá. Então, quando eu faço essa departamentalização, o objetivo é o quê? Identificar essas atividades e levar esses custos que vão ser debitados, né? O custo é natureza devetora, então são os débitos, e esses custos vão ser debitados a esses departamentos. Então, o departamento é uma unidade operacional mínima administrativa, né, representada por homens ou máquinas de características semelhantes, desenvolvendo atividades homogêneas dentro de uma mesma área. Lembra que eu falei para vocês? Né? O departamento de produção. Dentro do departamento de produção, eu posso ter várias atividades. Atividade de corte, né? Atividade de costura, quando a gente fala de uma empresa, de uma fábrica de tecidos, por exemplo. Então, eu tenho
que identificar essas atividades que estão ligadas ao meu departamento. Eu posso ter mais de uma atividade no mesmo departamento, como também posso ter um departamento representado por uma única atividade. Tipos de departamento. Nós temos o departamento de produção e o departamento de serviços, né? Departamentos de produção são aqueles que trabalham diretamente na transformação dos produtos. Exemplos: corte, montagem, tapeçaria, acabamento, usinagem, pintura, moagem, perfuração, galvanização, malharia, mistura, refinaria, engarrafamento, estamparia, forjaria. São todos exemplos de departamentos da produção, tá? Como a gente tem no nosso exemplo aí do trabalho que a gente está fazendo. Departamento de serviços não atuam diretamente na transformação dos produtos, sendo sua finalidade a de prestar serviços aos departamentos de produção. Então, os departamentos de serviços muitas vezes são conhecidos também como departamento de apoio, né, nas unidades de produção. A finalidade principal é atender às necessidades dos departamentos de produção, ok? Então, são os departamentos de apoio. Lembrem-se aí que se a gente está falando de área de custos de produção, todos eles estão ligados à produção, certo? Só que eles não estão ligados, os departamentos de serviços, ou também chamados de departamentos de apoio, eles não estão diretamente ligados na linha de produção, mas eles trabalham para a linha de produção. Principal finalidade: atender à necessidade dos departamentos de produção. Alocação dos custos aos produtos. Final do período, geralmente um mês. Então, bem, só voltando um pouquinho ali em cima, quando a gente falou desse departamento de serviços, leiam-se, não são os departamentos que estão lá na área administrativa, porque então não seria contabilizado como custo, e sim despesa, né? Quando a gente fala da contabilidade, do financeiro, são todos departamentos que realizam gastos, certo? Só que esses gastos não estão ligados diretamente à produção, nem apoio à produção, tá certo? Eles são gastos necessários para gerar resultado e são classificados como despesa. Esses departamentos de serviços são serviços prestados à área de produção, tá? Por isso que eles também são conhecidos como departamentos de apoio. A alocação dos custos aos produtos, ele é sempre no final do mês, geralmente um mês. Então, a gente sabe que a realização de um período ele pode ser mensal, semestral, trimestral, anual. Mas, quando a gente aloca os custos, a gente sempre faz a alocação quando faz o fechamento do mês. A gente vem trabalhando esses custos, na realidade, os custos vão sendo alocados, né, durante o mês, quando entra a mercadoria, deu entrada de nota fiscal, registrou, entrou mercadoria, levou do almoxarifado para a produção. Todos esses registros vão acontecendo durante o mês. Mas, ao final do período, a gente faz o levantamento de todos esses custos e faz a apuração e a alocação desses custos aos produtos. Porque muitas vezes tem custos que já são identificados direto aos produtos. Tem outros custos, que são, no caso, os custos indiretos, que eles precisam de critérios para serem alocados. Então, como é que se dá esse esquema de contabilidade aqui? A gente já viu isso daqui até mesmo no semestre passado, mas no início também do nosso semestre a gente reviu isso daqui, né? A primeira coisa é separar o que é custo e o que é despesa. Depois eu vou apropriar os meus custos diretos a cada produto. A apropriação dos custos indiretos que pertencem visivelmente aos departamentos, agrupando à parte os comuns. Rateio dos custos indiretos comuns aos departamentos. Por quê? Quando eu faço a departamentalização, eu tenho custos indiretos que eu não consigo identificar. Ele é indireto ao produto, mas ele é visivelmente alocado a determinado departamento. Então, eu consigo identificar o departamento, não ao produto, certo? E também tenho outros custos indiretos que são comuns a todos os departamentos.
Esses também eu tenho um critério de rateio para alocar. Então, o que acontece? Quando eu tenho aí esses custos indiretos, o que eu consigo alocar direto ao departamento, ele já é lá no centro de lucro, eu tenho um centro de lucro e ele é alocado. Por exemplo, o pessoal que viaja para comprar determinada matéria-prima. Esse custo de viagem está diretamente ligado ali ao departamento de compras. Eu já consegui alocar esse custo no centro de custo daquele departamento. Tá certo? Agora, isso vai beneficiar várias linhas de produção. Eu não consigo identificar, porque ele vai comprar matéria-prima para diversas linhas de produção. Aí eu vou precisar, né? Eu identifico ao departamento, depois eu vou precisar de um critério de rateio para poder identificar a cada linha de produção. Caso eu tenha aí custos, por exemplo, a questão da viagem que eu falei para vocês. O que eu posso usar como parâmetro para alocar esse custo? Eu consigo identificar o departamento de produção, desculpa, o departamento de compras na área de produção, mas eu não consigo identificar ao produto diretamente. Então, eu posso ver quantos quilos de matéria-prima ele comprou para cada linha de produção e vou ratear esse custo da viagem proporcionalmente. É um critério de rateio que pode ser estabelecido. Como a gente já falou aqui anteriormente, os critérios de rateio são estabelecidos pela empresa, tá certo? Mas quanto menos arbitrários eles sejam, mais próximo à realidade, né, de cada linha de produção eu vou ter esse custo aí direcionado. É o que nós chamamos de direcionadores de custos, né? Que eu identifico e eu estabeleço qual é esse direcionador de custo. Então, tenho lá um quarto passo, que é esse rateio desses custos incomuns aos departamentos, também aí estabelecido um critério de rateio. No quinto passo, é a escolha da sequência de rateio dos custos acumulados nos departamentos de serviços e hierarquização, para distribuição aos demais departamentos. Então, um departamento que presta serviços de apoio para o departamento de costura, para o departamento de corte. Então, esses custos desse departamento, eles vão, antes de passarem para o produto, eles vão ser agregados a esses departamentos, tanto de produção, quanto de departamento de corte, quanto departamento de costura. E, posteriormente, vão ser alocados as linhas de produto. Então, quando eu tenho a hierarquização de departamentos, eu tenho o repasse de custo entre os departamentos, tá certo? Atribuição dos custos alocados no departamento de produção aos produtos. Esse aí é o passo final. Depois que eu já percorri os departamentos de serviços, que têm esses custos acumulados, eu segrego para os departamentos de produção. E do departamento de produção, eu linko ao produto, a cada linha de produto. Então, aqui, ó, a gente tem um esquema gráfico do que a gente falou ali, né? Então, o primeiro momento aqui, ó, são os custos de produção. Os custos, nós temos custos de produção e temos despesas de administração, vendas e financeiras. As despesas, como eu já falei aqui para vocês, não fazem parte do processo de produção, então elas são alocadas diretamente aqui, ó, ao resultado. O meu custo de produção, eu tenho os custos diretos. Os custos diretos, eles têm uma ligação direta a cada linha de produção. Eles conseguem ser identificados. Então, eu já venho aqui e já vou linkar eles aqui, produto X e produto Y. E depois levo isso para quê? Para estoque. Estoque de X e estoque de Y. Quando da venda desse estoque, eu levo para CPV e ele vai para o resultado, certo? Quanto aos custos indiretos, eu tenho aqueles que são comuns, então eles são comuns a todos os departamentos, e aí eu vou precisar de um critério de rateio. E eu tenho os custos indiretos, que eles são indiretos ao produto, mas eles são alocáveis diretamente aos departamentos. Eu consigo identificar onde esses custos são realizados. Então, eu posso alocar, olha aqui, ó, esses custos indiretos ao departamento A, ao departamento B
e ao departamento C. Então, eu aloquei. Quando eu faço isso daqui, gente, eu estou minimizando, né, a arbitragem, né, no critério de alocação, porque eu já consigo identificar diretamente aos departamentos. Esses custos aqui indiretos, que são comuns aos 3 departamentos, eles vão ser aos 4, né? Porque eu tenho aqui o departamento de produção C e o departamento de produção C. Então, esses indiretos, eles são alocáveis diretos a todos. Os comuns a todos os departamentos, eu vou ter um critério de rateio, por esse critério de rateio, que aí é um critério de rateio definido. Lembra que a gente viu até no nosso exercício? Qual é o critério de rateio que a gente escolheu? Metro quadrado utilizado para cada área de produção. Mas eu tenho horas trabalhadas, metro quadrado, vários tipos de critérios de rateio. Então, aqui, ó, ele está rateando para o departamento A, departamento B, departamento C e para o departamento D, certo? Ok. Então, eu já consegui alocar os custos diretos, os custos indiretos diretamente alocáveis aos departamentos e os incomuns eu fiz esse critério de rateio. Esse departamento A, ele, se vocês notarem aqui, ó, na realidade, esse departamento A, ele presta serviço para o departamento B, presta serviço para o departamento C, certo? E presta serviço para o departamento D. Então, por um critério de rateio, eu vou identificar quanto de custo eu levo para o departamento B. Esses custos que estão todos aqui, então, os que foram diretamente alocados e os comuns que estão aqui, vão ser segregados a um critério de rateio para o departamento B. A parcela que cabe a B, para o departamento C, para o departamento D. O departamento B, ele também presta serviços, né, a outros departamentos. Então, o que eu faço? Por um critério de rateio, certo? Então, ele já recebeu do departamento A. Os custos já estão aqui. Então, os custos do departamento A e do departamento B vão ser rateados, certo? Para o C, que já recebeu uma parcela direta de A e está recebendo uma de C aqui, tá ok? E já recebeu uma parcela dos custos incomuns. E ele vai ratear também para o departamento D, que também já recebeu uma parcela, né? Olha aqui, ó, se eu pegar aqui a seta, ó, dos custos comuns. E está recebendo aqui a parcela do departamento B, tá ok? Diretamente. Desculpa, do departamento A, ele está recebendo aqui, e do departamento B, ele está recebendo por um critério de rateio aqui, ó, tá? E ele alocou também aqui no C. O C, por sua vez, todos os custos que vieram de outros departamentos e mais o que ele tem alocado aqui diretamente a ele, vão ser rateados, certo? Ele consegue identificar essa linha, é uma linha de produção, é um departamento de produção, então tem custos que ele vai alocar diretamente ao produto, como ele mostra aqui, e outros, certo? Olha aqui, ó. Esse rateio aqui vem aqui diretamente a esse produto. E esses outros custos que tem aqui nesse departamento vem para essa outra linha de produção, que é a linha de produção D, certo? Que aí ele vai alocar ao produto Y. Tá ok? Então, se a gente seguir aqui, ó, o departamento C, que recebeu o de A passou para B, o de B passou para C, certo? Então, o de A já está aqui, a parcela que cabe aqui dentro. E aí, por um critério de rateio, ele rateou esse aqui diretamente ao produto. Porque a gente está falando aqui de custos indiretos, porque os diretos já foram diretos ao produto X, tá? E aqui eu também tenho no departamento D a mesma coisa, os custos recebidos dos outros departamentos rateados para o produto Y. Tá ok, gente? Então, aí funciona da mesma forma, né? Então, levei os custos para cá, finalizei, levei para estoque, vendi, levei para CPV. Então, é só para a gente mostrar que, embora eu tenha a departamentalização, até então a gente tinha visto só aqui, né?
essa parte aqui, ó. A gente sempre vem falando dela, né? De custos indiretos rateados. Custos indiretos rateados. E eu consigo identificar que existem os diretos que são rateados por um critério de rateio e tem os alocáveis aos departamentos que são alocados a esses departamentos e depois rateados. Então, quando a gente fala que o custo indireto depende de rateio, a gente pode verificar aqui, ó, que sim, que mesmo que eu segregue por departamento, eu sempre tenho um rateio. Qual é a diferença, então? Por que eu não rateei ele diretamente aqui? Porque o critério que eu adotasse, se eu pegasse todos esses custos e alocasse aqui, e rateasse por um único critério, eu teria uma arbitrariedade muito maior do que eu conseguir identificar o departamento, e o departamento ele consegue identificar a quais departamentos ele presta serviço. Então, eu torno mais fidedigno essa segregação desses custos por departamento. Tudo bem, gente? Alguém dá um ok aí se está acompanhando, está tranquilo? Acompanhando, ok, professora. Entendendo, tá dando sono. Tá, não, é porque, na realidade, gente, olha só, isso que a gente viu é o que acontece na nossa prática do dia a dia, quando a gente já faz os nossos exercícios, a gente vê isso daqui, né? Só que a gente está estudando um pouco da questão da teoria e verificando essa questão de rateios entre departamentos, que a gente ainda não tinha falado sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar aqui, tá? Ok. E como é que se dá essa distribuição dos custos comuns aos departamentos? Base de rateio, proporcionalidade, né? Proporcionalmente, melhor base de rateio. O que eu vou identificar como base de rateio? A gente já falou aqui, né? Gastos relacionados com o edifício da fábrica, tais como aluguel, depreciação, seguro, limpeza, reparos, imposto predial. Um critério de rateio que costuma ser usado é a área ocupada. Iluminação da fábrica, área ocupada, número de lâmpadas também pode ser um outro critério, pontos de luz. Gastos com o escritório da fábrica, inclusive os relativos à contabilidade de custos, pode ser número de empregados, horas, máquinas trabalhadas, horas de mod, que é o que a gente lá, quando a gente a gente fez o primeiro exercício de produção equivalente, a gente usou o rateio em relação a horas mod, lembram? Material indireto, eu posso ratear com base no material direto. Mão de obra indireta, eu posso ratear com base na mod, no número de empregados. Manutenção das máquinas, número de horas máquinas trabalhadas. Almoxarifado, custo dos materiais, número de requisições, depende da informação que eu tenho. Eu possuo essas informações? Se eu possuir, eu posso adequar a melhor forma de rateio, tá? Custo de refeitório, transporte, assistência médica dos empregados, número de empregados. A distribuição dos custos dos departamentos de serviço para os de produção, ele se dá pela hierarquização. Cuidado com as alocações reflexivas, a gente vai falar sobre elas mais lá embaixo. Análise da composição dos custos para a escolha da melhor base de rateio. Então, gente, olha só, para eu distribuir esses custos ao departamento de produção, né, eu posso usar a proporcionalidade dos benefícios recebidos de cada departamento, né? Quanto cada departamento agregou de benefício ao meu departamento. Então, aqui, ó, é um mapa de rateio. E aí eu tenho um critério de rateio que eu vou estabelecer, tá certo? Então, ó, eu tenho o departamento de serviços X e Y e tenho os departamentos de produção A e B. E aí eu vou segregando quais são os custos indiretos: aluguel, material direto, energia elétrica, depreciação, outros custos indiretos, certo? Eu tenho que segregar eles por esses departamentos. Aí eu tenho um rateio da administração da produção. Qual é a base que eu vou utilizar? Eu vou determinar uma base para fazer o rateio dos custos que eu vou ter aqui para esse departamento.
Porque o custo final da produção está aqui, ó. Então, esses custos eles têm que ser hierarquizados. O que significa isso? Eles vão ser repassados para a área de produção, tá ok? E eu vou ter uma base de rateio que eu vou estabelecer aqui. Vantagens: correta apropriação dos custos indiretos, ou não digamos correta, mas a melhor apropriação dos custos indiretos, porque eu sempre tenho um pouco de rateio, um pouco de arbitrariedade nesses custos. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Alguém quer falar? Bem, então vamos continuar. Então, tem uma melhor. Qual é a vantagem de eu usar a departamentalização? Uma melhor apropriação dos custos, um melhor controle dos gastos, porque cada departamento vai controlar os seus gastos, e eu diminuo, assim, a arbitrariedade dos critérios de rateio, porque cada departamento consegue identificar esses gastos e consegue ter um melhor critério para ratear para os departamentos finais de produção, tá? Então, a determinação mais precisa dos custos dos produtos. Como é que se dá isso contabilmente falando, né? Como é que a gente contabiliza isso? Que contas a gente utiliza para representar esses departamentos? Ora, na contabilidade nós temos, né, o número da conta, que ela representa, ela é identificada a um determinado bem, direito ou obrigação da empresa, não é isso? Lembra aqui, caixa. Caixa é o quê? É um bem da empresa. Nós temos uma conta chamada conta caixa e ela tem uma numeração. E essa conta caixa é usada por todos os departamentos. Então, cada departamento vai ter um centro de lucro para identificar essa conta. Então, um gasto, né, que seja que leve a um crédito no meu caixa, ele vai ser identificado na conta caixa e pelo centro de lucro do departamento que está realizando esse crédito, tá certo? Ou, da mesma forma, se você tem um débito, por exemplo, você estornou uma compra de mercadoria, você vai estornar para o mesmo departamento que acusou aquele crédito ali no caixa, ok? Então, como é que se dá a apropriação dos CIFs aos departamentos? Débito na conta departamental e crédito no CIF, no custo indireto de fabricação, seja ele de aluguel, seja ele de seguro de fábrica, tá ok? Esses são aqueles custos que eu vou ter custos comuns, que eu posso ter um critério aí de rateio estabelecido, e aí eu vou jogar para cada departamento. E temos também o rateio dos CIFs de um departamento para o outro, ou seja, que é o que eu mostrei aqui na figura, o departamento A recebeu os custos, certo? E ele está rateando para o departamento B. Então, contabilmente, a gente vai ter o quê? A conta departamental debitada e a conta departamental creditada, de cada departamento diferente, né? E como é que se dá isso? A conta é única, a conta de aluguel. Eu vou ter ela debitada pelo número da conta de aluguel com o centro de lucro de cada departamento. Tenho aqui a distribuição dos custos do departamento produtivo aos produtos. Então, aqui já tirei de um departamento de serviço, levei para o departamento de produto, e aí do departamento de produto eu aloco, departamento produtivo eu vou alocar ao produto. Então, debitei produtos em processo, certo? Creditando a conta departamental, ok? Então, o departamento de produção, ele recebe esse custo de outro departamento, ele aloca nesse departamento, e lembra que a gente falou lá em cima que ao final do mês eu vou alocar esses custos ao produto? Chegando no final do mês, ele retira da conta do departamento e leva para a conta
estoque de produtos em processo, que é um estoque, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos centro de lucro. Aqui já é diretamente na conta do produto. Como eu já falei, vem aqui a questão da centro de lucros. Aí, centro de custos. Ele está explicando, ele vai explicar agora como é que se dá essa contabilização aqui na conta departamental. O centro de custos é a unidade mínima de acumulação de custos. Pode coincidir ou não com um departamento. Só será unidade administrativa quando coincidir com o departamento. Por que ele fala isso? Porque eu posso ter um departamento com mais de um centro de custos, tá certo? Então, por isso que ele diz que pode coincidir ou não com um departamento. Como significa que eu tenho duas atividades pesadas dentro de um departamento e cada uma delas possui um centro de lucro. E aí é que entra o custeio por ABC, que é o custeio por atividade. Ele é uma segregação da departamentalização. É como se eu levasse a segregação dos meus custos a um nível de atividade, né? Então, um primeiro passo é levar por departamento. No segundo passo, eu levo por atividade. Quando eu levo por atividade, cada vez que eu diminuo mais, né, essa extensão de acompanhamento do meu custo, eu tenho mais uma real definição de quanto daquele custo eu utilizo, né? Quando eu chego ao nível da atividade, eu consigo identificar, né, mais propriamente quanto daquele custo indireto foi utilizado naquela atividade, porque eu tenho um controle de custo e um acompanhamento de custos por atividade. Tudo bem, gente? Alguém me disse se está ok aí? Ok. Beleza. Então, olha só. Aí agora eu vou partir aqui para o Eliseu Martins, tá? Eu vou pedir que vocês leiam com calma, eu não vou ficar lendo aqui com vocês. Na aula que vem a gente vai fazer o exercício, tá? Que é esse exercício proposto que está aqui. Então a gente vai ver na prática. Eu acho que fica muito mais fácil do que a gente ficar lendo aqui. Mas eu vou passar por certos pontos importantes da leitura de vocês para a gente poder dar sequência aqui ao custeio para ABC, tá? Então, deixa eu só ir aqui para o início. Então, olha, nosso capítulo 8, como eu falei, tá? Custeio baseado por atividade. Aí ele fala aqui, ó, o custeio baseado em atividades, conhecido como ABC, é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos, discutidas nos 3 últimos capítulos, ou seja, lá em cima, quando a gente fala, né, de rateio, como a gente já vem também vendo na nossa disciplina, né? O ABC pode ser aplicado também aos custos diretos, porque eu posso aplicar o ABC por atividade, eu posso botar para o custeio direto, mas ele não tem tanta significância, não é tão significativo nos custos diretos, porque os custos diretos eles já têm uma capacidade de serem identificados ao produto. É como ele fala aqui, ó. O ABC pode ser aplicado também aos custos diretos, principalmente à mão de obra direta. E é recomendável que o seja, mas não haverá, nesse caso, diferenças significativas em relação aos chamados sistemas tradicionais. A diferença fundamental está no tratamento dado aos custos indiretos. Então, o objetivo do ABC é segregar esses custos indiretos, né, da melhor forma possível. Com o avanço tecnológico e a crescente complexidade dos sistemas de produção, em muitas indústrias os custos indiretos vêm aumentando continuamente, tanto em valores absolutos quanto em termos relativos, comparativamente aos custos diretos. O que ele está dizendo é o seguinte, que tanto em valor absoluto, em montante, quanto em termos de comparação com os custos indiretos, eles vêm aumentando. Então, se eu faço um critério de rateio e eu tenho esses aumentos,
mais arbitrariedade eu tenho nesse cálculo se eu não tiver, ou então eu vou ter que toda hora estar revendo o meu critério de rateio, ok? Um desses itens aí é a mão de obra direta, que é o que mais vem decrescendo. Outro fenômeno importante a exigir melhor alocação dos custos indiretos é a grande diversidade de produtos e modelos fabricados na mesma planta, que vem ocorrendo nos últimos tempos, principalmente em alguns setores industriais. O que ele quer dizer é que hoje em dia nós temos empresas com muitas linhas de produção. Então, empresas que têm muitas linhas de produção, a alocação desses custos indiretos, que são custos que eu não consigo identificar diretamente ao produto, então elas têm que ser rateadas por todas as linhas. Quanto mais diversificado forem esses produtos, maior é o grau, né, que eu preciso ter de certeza de alocação corretamente desses custos indiretos. Aí é por isso que ele fala que daí a importância de um tratamento adequado, ou o melhor possível, na alocação desses custos indiretos de produção aos produtos e serviços. E aí é o que a gente fala aqui, ó, ele aloca o departamento de produtos e de serviços, e o de serviços depois ele aloca ao de produto, porque o custo de produto, né, os departamentos de produção são os departamentos finais de toda a linha de produção. São eles que finalizam o produto acabado, leva para estoque de produto acabado, e quando dá venda, é o que gera o nosso CPV, que é o custo de produto vendido. Então, pois hoje, mesmo os graus de arbitrariedade e de subjetividade eventualmente tolerados no passado podem provocar hoje enormes distorções. Estas dependerão de dois fatores citados: proporção dos custos indiretos no total, e ele está falando que hoje em dia, né, os custos indiretos eles vêm aumentando, né, e a diversificação das linhas de produção. Bem, eu vou deixando isso aqui para vocês lerem depois, tá? Então, aqui aí ele vem falando por que da utilização do ABC, né? E aí, uma outra parte, tá vendo aqui? A utilização do ABC, como comentado nessa parte do livro 2, ele, quando fala lá da avaliação do estoque, ele já dá uma pincelada no ABC. Mas o maior que a gente tem aqui é nesse capítulo 8 e no capítulo 24. No capítulo 24, o enfoque é gerencial. Aqui o enfoque é de contabilização, tá ok? E aí ele fala aqui, ó, nesse contexto, visão departamental e objetivo de atendimento à legislação, o ABC é um instrumento muito útil da contabilidade de custos, no sentido de que o custeio por absorção apresente custos por produto que tenham sentido mais lógico e não sejam distorcidos por rateios tantas vezes muito arbitrários. Então, só para não confundir, professora, mas não é o custeio ABC? Como é que está falando de absorção? Custeio por absorção ou custeio variável são métodos de apuração do resultado, certo? Quando eu falo em custeio ABC, certo? Ele é um sistema de apuração. Então, sistema é diferente de método. Método de apuração é aquele em que eu considero custo fixo ou custo variável relativo a resultado. É o método que eu utilizo para chegar ao meu resultado. O custeio baseado por atividades, custeio por departamento, são métodos? Não, são sistemas que eu utilizo para alocar os meus custos e identificar, sejam eles diretos ou indiretos. Por isso que ele fala que os custos diretos também podem se beneficiar desse sistema de custeio, tá ok? Nós temos os tradicionais e esses. O ABC, o RKW, né? Então, aqui, ó, porém, a utilidade do sistema baseado em atividades, o ABC, não se limita ao custeio de produtos. Ele é, acima de tudo, uma poderosa ferramenta a ser utilizada na gestão de custos, que é o que eu falei aí, tem uma parte gerencial no custeio por ABC. Por quê? Se eu consigo segregar os meus custos por departamento e por atividade,
eu consigo melhor gerenciar esses custos, esse controle de gastos. E esse controle, essa gestão de custos, está lá na contabilidade gerencial. É um uso gerencial desse sistema de apuração de custos. Então, é uma visão mais ampla do uso do ABC para fins gerenciais, está lá no capítulo 24, que a gente também vai falar dele mais lá na frente. Tá? Lembrando aqui que a gente tem 2 aulas sobre a parte do ABC. Então, nos próximos itens, vamos analisar um problema para cuja solução empregaremos inicialmente as metodologias estudadas nos capítulos anteriores, culminando com o custeio para ABC. Então, vamos pegar aqui um exemplo prático, que a gente vai fazer a alocação sem o critério de departamentalização e ABC, ok? Então, vamos lá. Então, esse primeiro aqui, ele apresenta lá um volume de camisas de 18.000 unidades, de vestidos de 4.200 unidades, de calças 13.000 unidades. Então, a empresa ela produz camisa, vestido e calça nesse volume de produção. E o preço de venda dela já está aí, R$10 pela camisa, 22 no vestido e 16 na calça. A empresa, aí ele fala os departamentos. A empresa possui somente 2 departamentos de produção: corte, costura e acabamento. O tempo utilizado por esse produto nesses departamentos, bem como os custos diretos por unidade, se encontram a seguir. Aí ele te dá um quadrozinho aqui, certo? E ele dá aqui, o primeiro é o tempo despendido na produção. Então, como é que eu calculo esse tempo aqui? Ora, eu tenho aqui o valor por hora, certo? Por unidade. Quantas unidades eu produzi da camiseta? 18.000 unidades. Se eu multiplicar 18.000 por 0,30, eu vou achar 5.400, tá? Então, para que eu consiga achar o total aqui, ó, despendido na produção, eu faço o quê? O custo por hora unitário de cada produto vezes a quantidade. 0,70 por 4.200, 2.940 e 0,80 vezes 13.000 unidades, eu chego ao valor de 10.400. Então, eu aqui chego, isso no departamento de costura. Faço a mesma coisa para o departamento de acabamento. 0,15 vezes 18.000, 2.700. 0,60 vezes 4.200, 2.520. E 0,30 vezes 13.000, 3.900. Então, eu chego num total de horas de produção, certo? Por departamento. Os custos indiretos, a gente já sabe que eles são diretamente identificáveis a cada produto. Então, ele já identificou, de tecido, eu tenho R$3, para camiseta, R$4. E esse é um dado que o próprio problema dá, porque eles são custos diretos, identificáveis. O aviamento e a mod. Então, de custos diretos, eu tenho aqui, ó, para cada produto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho os custos indiretos e eu tenho que ratear eles por os departamentos, né? No primeiro, que é o custo tradicional, a gente não vai usar departamento. No próximo, a gente usa para a gente verificar a diferença. Então, quais são os custos indiretos que ele me dá aqui? Ó? Aluguel, energia elétrica, salário de pessoal, supervisor, né? Mão de obra indireta, depreciação, material de consumo e seguro. Tem um total de custos indiretos de 190.000. Também tenho despesas administrativas, 50.000, com vendas, 43, e as comissões, aí ele fala aqui, né? Supondo que vendeu toda a quantidade. 24.000. Então, eu tenho um total de 117.020. Lembrando que despesa, vai diretamente para o resultado. Então, eu só tenho que me preocupar em alocar os 190.000. Como é que eu vou atribuir esses custos indiretos de fabricação sem a departamentalização? Ora,
Eu já calculei aqui o custo da mão de obra direta, né? Ele me dá aqui o custo da mão de obra direta. Olha aqui, ó, 50 para camiseta, R$ 1 para vestido, 0,75 para calça, que é o que ele está usando aqui, ó, tá? Dado no problema lá em cima. Então, com base na mão de obra direta, que aí, como é que eu vou saber o valor dela total? Vou multiplicar os 50 centavos pelo total das unidades. Quantas unidades eu tenho aqui para a camiseta? 18 mil. 18 mil vezes 0,50, 9 mil. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o 1. 1 vezes 4.200, que é a quantidade que eu tenho aqui, ó, 4.200. E as calças 0,75 pelos 13.000 unidades que eu tenho lá em cima, dá 9.750. Então, esse é o meu custo total da mão de obra para produzir todas as unidades da produção, das 3 linhas de produção, o que me dá um total de MOD de 22.950. Eu vou achar a minha taxa de aplicação do CIF em relação à MOD. Esse é o meu critério de rateio estabelecido, certo? Como é que fica isso? Pego os 190 mil, divido pela MOD e vou achar aqui a taxa de aplicação, 8,27. E aí, o que eu faço? Vou em cada aplicação, vou aplicar esses custos aqui unitariamente por produto. Como é que eu chego a esse valor aqui? Eu pego este valor aqui, ó, tá certo? Que é o 8,27 e vou aplicar as unidades. Deixa eu pegar a calculadora aqui para vocês entenderem. Alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, olha só, eu já achei minha taxa de aplicação, certo? Olha aqui, ó, que é os 190 mil divididos pelos 22.950. Beleza, 8,27. Então, essa é a minha taxa de aplicação dos custos indiretos, ou seja, o meu critério de rateio que eu estabeleci para determinar os custos indiretos. Ok, então como é que eu vou achar aqui esse total de 190 mil dessa forma? Vou pegar esse valor e vou multiplicar Cadê aqui, ó? Desculpa, peraí. Cadê o custo aqui, unitários? Deixa eu tirar aqui, gente. Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui a unidade aqui em cima. 18 mil. São as minhas unidades. Depois a gente confere aqui o total. Mas olha só, aqui, qual é o critério que eu utilizei aqui? Não é a MOD? A minha taxa não é essa? Então, eu vou pegar os 0,50. Cadê a calculadora? Tá aqui, ó. O 0,50 vezes, que é aqui da camiseta, né? A taxa que eu usei de alocação, 8,2789. Vai ser igual a 4,13. Esse é o custo unitário. Quantas unidades foram produzidas? Não foi 18 mil? Vezes 18 mil. Peraí, tem um zero a mais, né? É igual a 74.510. Tudo bem, gente? Então, é meramente aplicar a taxa que eu determinei de critério de rateio, aí eu acho os custos indiretos unitários, multiplico pelas quantidades, chego nos 190 mil rateados por linha de departamento. Esse daí é o que a gente já fez, foi o que a gente fez lá na produção equivalente, sem departamento, certo? Agora, se a gente, então, sem, ó, é o quadro resumo sem a departamentalização.
Então, eu tenho lá os custos diretos, que ele já me forneceu lá em cima, os indiretos que eu achei aqui, ó. E aí, então, eu tenho um custo total. Lá em cima, ele também me diz o preço de venda, que é 10, 22 e 16. Aí eu tenho o lucro bruto unitário, certo? Essa margem que ele te dá aqui é dividir esse lucro pelo preço de venda. Eu vou achar a margem aqui. Então, olhando pela margem, o meu produto mais rentável é vestido. 36,2% contra a calça de 34,6% contra a camiseta de 21,1%. Isso eu estou usando um critério básico de rateio sem a departamentalização. Quando eu departamentalizo, ou seja, eu consigo alocar melhor esses custos por departamento, então, isso aqui ele usou, aí multiplicou pelas 10 mil, 18 mil unidades, vezes 10, 180 mil, né? Então, é o custo total aqui. Então, é a demonstração levando todas as unidades produzidas. Ok, e se eu usar a solução com a departamentalização? Ora, quais são os departamentos envolvidos? De produção, ele me diz que eu tenho corte, costura e acabamento. São 2 departamentos. E tem os departamentos de apoio, os de compra, almoxarifado e administração da produção, certo? Então, ele vem aqui e me dá um mapa de rateio, tá ok? Como é que ele faz esse mapa de rateio aqui? Esses dados ele me dá, porque como lembra que eu falei aqui, tem custos que não são alocados diretamente, são indiretos ao produto, mas são diretos ao departamento. Então, esses custos ele consegue identificar aqui. E aí ele vai ter que ratear para o departamento de produção, certo? De que forma ele faz aqui, ó? Então, ele tem aqui os custos indiretos unitários, que eu vou pegar esse quadro aqui de cima, tá ok? E vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar os valores pelas unidades e vou chegar aqui ao valor de 1,65 para a camiseta, 3,85 para o vestido, 4,40 para as calças, tá? E a mesma coisa para o outro departamento. Qual é a diferença aqui, gente? Se a gente olhar aqui, a camiseta, ao invés de ter um custo que aqui em cima, por esse critério, sem departamentalização, a camiseta me chegou a um custo de custos indiretos de 4,14, ela aqui está levando um custo de 3,8. Ou seja, ela leva um custo menor. Já os vestidos, que estavam levando um custo, aqui eu acho que era de 8, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. De 8,28 e para a calça 6,21, aqui eles levam um custo maior, de 9,57 e 7,26. O que significa dizer isso? Que como eu consegui identificar aqui melhor os custos, porque por departamento eles são diretos, né? Eu consigo identificar diretamente ao departamento, não ao produto, certo? Eu consigo ter um melhor critério de rateio para esses itens, tá? E aí é o que ele me dá aqui, ó. Esses custos aqui. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um exercício detalhado. Eu não vou fazer todos os cálculos aqui, como eu estava fazendo ali, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo. Na hora que a gente for fazer o exercício, a gente vai verificar todos esses dados, que aí com calma a gente vai ver. Esses dados aqui, ó, são determinados. Então, eles são dados. Por quê? Porque lembra que lá em cima que a gente viu, tem custos que são comuns, e tem que aí são os rateios, tá certo? E são custos que são direcionados. Esse departamento de compras eu consigo identificar quais são os custos diretamente relacionados a eles. A mesma coisa para o almoxarifado, a mesma coisa para a administração de produção, tá ok? Então, quando eu faço um quadro de resumo, o que acontece com o meu custo aqui? Olha o meu custo aqui de camiseta. Ele passa a 6,83, o custo total. O de vestido, 15 e o de calça, 11. Aí, apurando, o preço de venda continua o mesmo, né? 10, 22 e 16. Quando eu vou apurar meu lucro, a minha margem de lucratividade, né? Ela modifica.
Então, eu posso perceber aqui, ó, que a camiseta que tinha a pior margem, sem a departamentalização, olha que é a terceira, usando o critério de departamentalização, ela tem a melhor margem. Por quê? Porque sem a departamentalização, eu utilizei um critério para ratear esses custos pelas 3 unidades, né? Pelas 3 linhas de produção, que não beneficiou a camiseta. Ou seja, eu levei custos para a camiseta que provavelmente, né, estavam relacionados às outras 2 linhas de produção. Mas o critério foi tão arbitrário, né, que critério estabelecido, ele é único para todas as linhas de produção. Quando eu consigo utilizar por departamento e aí eu consigo verificar quanto efetivamente eu tive de cada um, aí eu tenho uma noção melhor desses custos que são lá no final rateados para cada linha de produção. Então, quando eu vejo a minha camiseta, ela tem um custo mais próximo ao que efetivamente ela absorveu durante a sua produção. Tudo bem? E aí a gente verifica que o vestido continua sendo o segundo local, mas a calça ela passa para o terceiro local, para o terceiro item, né? Aí ele fala aqui, ó, os vestidos ainda continuam com maior lucro bruto por unidade. Porém, sua margem bruta, em termos percentuais, não é a mais alta, passando agora para o segundo lugar. Ok, isso é usando a departamentalização. Agora, o custeio ABC, ele vai mais a fundo. Ele usa o departamento e usa a atividade. Então, eu consigo identificar esse custo não só ao departamento, mas também à atividade dentro desse departamento. Então, com a aplicação desse mesmo critério, esse mesmo exercício, mas agora com o critério do ABC, olha como é que a gente tem aqui, ó. Então, primeiro ele levanta quais são as atividades relevantes dos departamentos. Do departamento de compras, ele tem 2 atividades: comprar materiais, desenvolver fornecedores. No almoxarifado, ele tem receber materiais, movimentar materiais. Lembrem aqui, ó, que a gente tem 3 linhas de produção, né? Desculpa, nós temos 3 departamentos de apoio: compras, almoxarifado e administração. E temos 2 departamentos de produção: corte, costura e acabamento. Dentro desses departamentos, eu tenho, nesses 3 departamentos de apoio, eu tenho 2 atividades em compra, 2 atividades no almoxarifado e 2 atividades na produção. Que atividades são essas? Como a gente já viu aqui, ó, comprar materiais, desenvolver fornecedores, receber materiais, movimentar materiais, programar produção, controlar produção. Nos departamentos de produção, eu tenho no corte e costura, eu tenho cortar e costurar, e acabamento, eu tenho acabar e despachar o produto. Então, eu consigo observar cada atividade dentro desses departamentos, tá? Aí, a atribuição dos custos às atividades. E aí ele fala aqui da natureza dos custos, né? Uns exemplos que ele dá é salários mais encargos e benefícios são custos de remuneração. Aluguel, imposto predial, água, luz são custos da instalação. Telefone, fax, correio são custos de comunicações. Passagem, locomoção, hotel, refeição são custos de viagem. Então, são os custos que eu posso agrupar, né? Por exemplo, como ele fala, remuneração, instalação, comunicação, viagem, para eu poder direcionar isso aí para as atividades. Aí ele fala aqui, ó, outras vezes pode ser recomendável desmembrar uma conta em várias subcontas para melhor evidenciar os recursos utilizados por diversas atividades. Lembra que eu falei aqui, por exemplo, o custo de viagens, ele está segregado aqui, né? Passagem, locomoção, hotel, refeições. Cada um desses itens, ele tem um número de conta, né? Uma conta, e também tem um centro de lucro. Então, eu consigo identificar melhor
e evidencio os custos relacionados a cada um desses itens, tá? Então, vamos passar aqui para o quadro. Aí, qual é a prioridade que eu tenho aqui? Primeiro, eu faço a alocação do que é direto. Depois, eu faço o rastreamento e o rateio, tá? Aí ele fala, a alocação direta se faz quando existe uma identificação clara, objetiva e direta dos itens de custos com as atividades. Quando eu consigo identificar com a atividade aquele custo. Aí são as alocações diretas. Lá naquele quadro, lembra que a gente tem os custos indiretos que podem ser alocados diretos ao departamento. No método, no sistema de custeio ABC, eu identifico a atividade, não só o departamento. É um nível abaixo da atividade. Um nível abaixo no departamento. O rastreamento, eu faço uma alocação com base na identificação da relação causa-efeito entre as atividades e a geração de custos. Aí eu uso um direcionador de custo ou um critério de rateio, que pode ser número de empregados, área ocupada, tempo de mão de obra, tempo de máquina, quantidade, estimativa. Lembra que a gente viu lá em cima naquele quadro que, muito embora eu consiga identificar esse custo diretamente ao departamento ou diretamente à atividade, eu ainda utilizo de um critério de rateio para direcionar ele para a produção. Depois vocês leem com calma isso daqui, tá? Aí ele fala aqui, ó, um centro de custo executa uma atividade. Um centro de custo executa parte de uma atividade. Porque ele fala aqui que centro de custo nem sempre está direcionado somente a uma atividade, tá ok? Ou um centro de custo executa mais de uma atividade. Aí, quando eu tenho isso daqui, eu tenho que ter um critério para identificar como é que eu vou relacionar isso a cada atividade. Então, por fim, eu vou levar vocês aqui para o quadro onde ele consegue levantar os custos por atividade. Então, dentro de compras, a gente viu que ele tinha um gasto, né? Aqui, ó, de 28 mil. Ele consegue identificar a atividade. Na compra de materiais, ele gastou 16 mil. Professora, como é que eu cheguei a esse valor? Esse valor, lembra que a gente viu ali, ele é diretamente identificável. Então, o problema está te dando esse valor, né? Ele diz que consegue identificar diretamente ao departamento. Então, eu tenho aqui, ó, os valores dos custos de cada atividade. E aí, qual é o direcionador desse custo? Ou seja, como é que eu vou ratear esse custo desse departamento aqui para outros departamentos? Eu preciso dos direcionadores de custo, que são os critérios de rateio, né? Então, para compra de materiais, é número de pedidos. Para desenvolver fornecedores, é número de fornecedores. Que acontece? Por que ele deixa de ser tão arbitrário como lá em cima? Lá em cima eu usei um único critério de rateio, que foi o MOD, para definir todos os custos. Aqui ele está definindo um critério de rateio por departamento. E como ele está indo, a gente está falando do ABC, que é atividade, ele vai a um nível menor, ele consegue identificar um critério de rateio por atividade. Ou seja, esse custo ele é melhor rateado, certo? Para os produtos, porque ele consegue identificar aqui ó, o número de pedidos para cada linha de produção. Então, ele consegue fazer um critério de rateio alocando isso ao produto da melhor forma. Almoxarifado é o número de recebimentos e o número de requisições. São exemplos que ele está dando, né? A administração da produção, programar a produção, número de produtos, controlar produção, número de lotes, corte e costura, cortar, tempo de corte, costurar, tempo de costura, acabamento, tempo de acabamento, despachar produto, tempo de despacho.
Então, levando em consideração esses direcionadores de custo, ele estabelece aqui, ó, quais são os números de pedidos para as camisetas, 150, para vestido, 400, para calça, 200, total de número de pedidos. Cada um desses é um direcionador, é um critério de rateio, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu pego o custo da atividade, que eu tenho lá em cima, o custo da atividade, certo? Olha aqui, ó, os 16 mil, eu tenho os 12 mil, né? Eu pego esse custo de atividade e vou ratear, né? Eu vou dividir pelos meus direcionadores. Nesse caso aqui, ó, 150, 400, né? Número de pedidos. 150, 400 e 200. O outro, que é o número de fornecedores, que é esse outro valor aqui, ó, de 12 mil, eu vou fazer pelo número de fornecedores. Ou seja, a lógica de pensamento é a mesma que a gente tem lá no início, no primeiro. Só que a segregação ela é muito mais detalhada. Então, o que a gente pode absorver, né, do custeio ABC é que ele é uma forma de eu identificar mais claramente, por um nível menor dentro da empresa, os meus custos, porque eu chego no nível da atividade. Eu chego no departamento e atividade. Tá ok? E aí eu tenho o custo unitário direcionador, né? Que é o meu custo da minha atividade atribuído ao produto vai ser o quê? Esse custo unitário do direcionador vezes o número de direcionadores do produto. Tá ok? Quais são os números? São os que eles estão colocando aqui, ó. Tá? Aí ele dá um exemplo que é o que eu peguei lá em cima, ó, os 16 mil, né? Que é o primeiro lá, dividido pelo quê? Ué, não é o departamento de compra? Quanto é que eu tenho aqui no total? 750. Os 16 mil divididos pelos 750, eu chego a um custo unitário de direcionador de 21,33 por pedido. A mesma coisa, aí eu pego esse valor aqui, ó, e vou... Quantos pedidos eu tenho aqui? Não é 150? Vezes 150, eu chego ao custo da atividade. Que atividade é essa? Atividade de compra, certo? 3.200. O custo da atividade por unidade de produto, qual é o produto que eu estou falando? Eu estou falando do produto de camisetas, não é isso? 3.200 divididos pelas 18 mil unidades, que são as unidades que eu tenho lá de camiseta, eu vou chegar a um valor de 0,1778, que é o que ele coloca aqui, ó. Então, aí o que a gente consegue identificar aqui, ó, que os custos indiretos, eles têm, ó, atividades. Quando eu chego a um valor total do custo indireto, no primeiro que eu não tinha direcionador nenhum, não tinha departamentalizador nenhum, né? Não departamentalizei, é só o critério da MOD, certo? No segundo eu tenho os departamentos. Então, na departamentalização, hoje eu sei que a aula é um pouquinho mais maçante, mas a gente está falando de teoria, não tem jeito. Quando a gente passar para a prática, ela vai fluir melhor, tá ok? Olha aqui, ó. Quando eu faço aqui, ó, esses meus custos por departamento, tá? Com departamentalização, eu tenho o quê? Os meus departamentos que eu rateei, tá certo? Corte, costura e acabamento. No primeiro eu não tenho departamento nenhum. Nesse eu tenho atividades. Então eu posso ter um custo menor e melhor direcionado, porque eu vou chegar ao nível de atividades, tá? Então, olha só, eu chego a um custo indireto por camiseta de 2,66, usando o custeio ABC. Por departamentalização, eu cheguei a um custo de quanto? Aqui, ó, custos indiretos. Eu cheguei a um custo de 3,08, tá certo? Aqui, ó, esses 3,8 que a gente pegou aqui, ó, por departamento. Os dois departamentos, cheguei na camiseta a um custo de 3,08. Quando aqui, que era sem departamento,
eu cheguei a um custo de 4,14. Então, eu posso perceber que eu consegui identificar mais claramente, né? Mas sem tanta subjetividade, o custo de custos indiretos para a camiseta. E aí eu cheguei aqui no valor de 2,66, para vestido 17 e para calça 5. E aí, vendo esse critério pela departamentalização, eu chego lá, ó, a custos indiretos, então o custo total é 6,41. O preço de venda continua o mesmo, né? 10, 22 e 16. Mas quando eu olho o meu lucro bruto, aqui é 3,59, aqui é negativo 1,8 e as calças 6,42. Então, se eu olho aqui, ó, nesse critério, quem é o primeiro em ordem de lucratividade? É a calça. O segundo é a camiseta e o terceiro é o vestido. Então, o que a gente pode identificar com isso? Que quando eu tenho uma forma de conseguir evidenciar cada vez melhor e mais detalhado o meu custo indireto, eu consigo alocar a cada departamento e a cada atividade e, consequentemente, ao produto, mais claramente o custo indireto que é devido àquela linha de produção, tá certo? Aí ele fala aqui, ó, os vestidos que no critério de rateio direto, sem departamentalização, apresentavam a maior margem, 36, passaram com a departamentalização para o segundo lugar, com a margem bruta de 30,4, e agora com a ABC passaram a apresentar a margem negativa de 4,9. Esse fenômeno, produtos que se pensava ser lucrativos com o custeio tradicional, revelam-se deficitários com o uso do ABC. É comum sempre que ocorrerem os seguintes fatores: alta proporção de custos indiretos nas atividades de apoio. Quando eu tenho muitos custos indiretos na atividade de apoio, o meu critério de subjetividade ele se torna maior se eu não tiver uma departamentalização e uma identificação por atividades. Diversidade de produtos, notadamente no que se refere à complexidade e aos diferentes volumes de produção. Tá ok? O resto eu vou deixar vocês lerem. O que eu queria só que vocês conseguissem identificar, eu só vou fazer o resumo aqui da comparação de resultados, é a diferença entre os critérios e que vocês consigam verificar que cada vez que eu tenho um direcionador menor, uma unidade administrativa menor, um menor direcionador de custo, eu tenho mais uma oportunidade de identificar claramente esse custo indireto a determinada linha de produção. Aí ele faz uma comparação aqui do resultado. Olha aqui, ó. Sem a departamentalização, então a gente vê que visivelmente esse daqui é a maior margem. Com a departamentalização, ó, aí a calça se torna a maior, né? E com a departamentalização do ABC, esse aqui se torna maior do que de camiseta, e essa daqui, ó, que apresentava uma margem muito boa, a melhor margem, ela se torna uma margem negativa. E aqui da mesma forma, só que aqui ele está me apresentando os critérios, né, sem departamentalização, com departamentalização e no ABC. E aqui eu vejo camiseta, vestido e calça. É só a forma de se apresentar, tá bom, gente? Então, eu olho aqui, ó, que o vestido, por exemplo, ó, aqui ele diminui e aqui ele se torna negativo. Mesma forma. Aí o resumo aí, ó. O ABC é uma ferramenta que permite melhor visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas relações com os produtos. Para se utilizar o ABC, é necessária a definição das atividades relevantes dentro dos departamentos, bem como dos direcionadores de custos de recursos,
que irão alocar os diversos custos incorridos às atividades. Ou seja, eu tenho que ter estabelecido dentro do departamento quais as atividades relevantes e quais os critérios de rateio, que são os direcionadores de custos, para cada atividade. Custeadas as atividades, a relação entre essas e os produtos são definidas pelos direcionadores, que é o que a gente acabou de falar aí, de custos de atividade, que levam o custo de cada atividade ao produto, linha, unidade ou famílias. A aplicação dessa metodologia somente ao custeio de produtos e uma visão apenas funcional é chamada de a primeira geração do ABC, um conceito mais amplo da aplicação dessa técnica e o seu uso para fins gerenciais e de gestão de custos. Ou seja, o custeio ABC, essa é uma forma de contabilização que ele vai ser utilizado, e aí é o nosso foco gerencialmente. E aí é o que eu falo, quando as empresas conseguem, quando elas têm segmentos, né, as empresas são apresentadas, e muito mais hoje em dia, você tem aí a demonstração de resultados por segmento, que são os produtos. E dentro disso daí, você tem a departamentalização e as atividades, você consegue gerenciar esse controle de custos que a gente vem falando a todo momento, que é o foco da contabilidade gerencial, muito melhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que além da contabilização, né, que esse sistema proporciona a contabilidade de custos, existe também o foco gerencial, que ele permite, né, um melhor acompanhamento desses custos. Tá ok, gente? Então, olha só, nós temos um exercício proposto aí. Esse exercício aqui, o primeiro deles, tá? Esse daqui, ó. Eu vou pedir para vocês desenvolverem, tá? Que é o último exercício aí do oitavo, para a aula que vem. Na aula que vem eu vou fazer o exercício junto com vocês, tá? Que é uma forma da gente ver tudo isso que a gente falou hoje. Tudo bem? Aí o que eu peço para vocês? Uma leitura mais detalhada desse material, tá? Vocês olham aqui que, no caso aqui, ele já me dá tudo, os valores, como lá em cima no exercício ele estava te dando, o valor do custo direto ele já está me dando. Aqui, ó, as atividades, ele já consegue me dar o valor por atividade, ou seja, os custos indiretos por atividade. Ele não consegue identificar o produto, mas consegue identificar a atividade e me dá os direcionadores de custos. Fala, Lê, você ia falar alguma coisa? Não, professor. Tudo bem, gente? Na realidade, é a mesma coisa que a gente fez nos outros exercícios, só que o detalhamento aí, que em vez de a gente usar um critério de rateio único, a gente vai ter vários critérios de rateio, dependendo da atividade. A gente vai elencar o quê? Atividade e direcionador de custo, que é o critério de rateio. Tudo bem? Vou voltar lá. Lucas já me deu ok. Alguém ficou com dúvida? Oi, Luísa. Não, a gente vai trabalhar a planilha agora, tá? Esse exercício que eu estou falando não é para nota. Esse exercício é só fixação do conteúdo mesmo, tá ok? Mas nós não estamos aqui só para nota, né? Também para aprender. Então, vamos lá tentar fazer o exercício, beleza? Alguma dúvida, gente? Então, olha lá, vamos lá. Quem é o primeiro grupo que quer colocar aí as suas dúvidas? Estamos abertos agora, tá ok? Bem, quem agora? A aula finalizamos agora então, tá ok? Quem não tiver nenhuma dúvida, não tem dúvida em relação ao que apresentei hoje na aula. Não tem dúvida em relação ao trabalho, uma boa noite, tá certo? Estou liberando vocês e agora eu vou ficar com os grupos
que tem questões para resolver aí comigo. Tudo bem? Não tem dúvida na planilha? Não tem dúvida? Tá ok, né? Isso aí, Luísa, tudo bem. Boa noite para você. Mais alguém aí? Quero falar do grupo. Então tá, pronto. O primeiro grupo já se movimentou aí, é a Lê. Mais algum grupo? Boa noite, Ana Lúcia. Beleza. Tudo bem. A gente também tá lá no WhatsApp. Quem não quiser falar por aqui também tá tranquilo, a gente pode se falar no WhatsApp. Tem alguns grupos que eu já estou tratando lá no WhatsApp. Não tem problema, tá? É só para a gente aproveitar esse momento aqui, né? Que a gente pode ter um bate-bola maior. Beleza? Ana Lúcia, fala no zap. Beijo. Beijo, Ana Lúcia. Mais alguém? Não. Então, vou começar aqui com o grupo da Lê. Vamos lá, Lê. Calma aí, professora. Liguei o microfone. É só uma dúvida, eu acho que é até meio boba, mas vamos tirar. Quando você fala que nós somos MEI, né? Eu só posso ser eu, a dona, e mais um funcionário, né? Sim, E pode. no caso do trabalho, a gente já começa com 4 sócias. Isso. Só que E é a gente aquela teria que coisa, ter. como todo trabalho, né? Quando É se tudo fictício, né? Tranquilo. isso aí, você começa com 4 sócios, isso aí é muita boca para um É, pirãozinho pois só, é, né? aí a dúvida é, posso colocar 2 funcionários, além da Olha gente, das só, você sócias? pode até colocar 2 funcionários. Só que a questão é o seguinte: pensa só, se você. É mão de obra é remunerada. Seja mesmo Aham. vocês, entendeu? Quando você coloca aí 2 funcionários, né? Você tem que ter uma produção que suporte o teu custo. Aí você tem que Pois é, dimensionar. o que que eu tinha falado, o que que eu tinha falado, Produção o que que eu falei com as começando. meninas? O que que eu falei com as meninas? A gente sabe que é o MEI, mas é fictício porque tem 4 pessoas fazendo o trabalho, então na teoria são 4 donas, vamos dizer assim. Sim. Mas na prática do exercício, eu acho que tinha que ser assim, são 2 linhas de produções, né, da gente, de Aham, todo mundo, quer dizer. Então, assim, vamos dizer, eu fico com a mão de obra mais pesada e o funcionário, por exemplo, embalaria meu biscoito, vamos dizer assim. entendi. Eu faço o biscoito e ele faz a embalagem, embala o biscoito, coloca preço, validade. Teria que ser mais nesse segmento. Tô Mas na olha linha só, certa? eu digo, tá, mas aí é o que eu falo, por exemplo. Lembra que eu falei aqui? Muito embora, eu sou a dona, eu não preciso ter salário porque eu estou começando. Não, mas isso é um custo. Custo que você tem que calcular. O seu trabalho é um custo que você tem que calcular na hora que você determina o custo do produto e, com base nisso, você calcula o preço do seu produto. Entendeu? Não, sim, sim. Eu tô falando só no sentido de dividir, no caso, os valores, no caso, para eu e para o empregado. Se eu colocar Sim, 2 empregados, são 3 para dividir, né? Porque eu exato. também tem que ganhar o meu. Então Sim, é melhor exatamente. ficar Aí o e que, que um vai acontecer? funcionário. Você vai ter um custo muito alto de mod, e assim, aí eu Pois coloco. é, A Vanessa é no seu grupo também? também. Ah, tá. Então eu estava conversando com ela sobre isso. Que é o que eu falei, por exemplo, bolo. Você tem um preço de mercado de bolo. Por mais que a gente esteja fazendo uma coisa fictícia, é o que eu falei, vamos nos basear no mercado, né? Lembra que eu falei para vocês? Procurem ver quanto é que é a farinha no mercado, 4 e pouco, para a gente ter uma real noção dos custos, né? Então, quando você faz isso e o teu preço de venda do bolo vai ser 15, 20 reais, será que você consegue pagar esses funcionários todos, entendeu? Qual vai ser aí Pois o teu lucro? exatamente. É É isso que eu isso que você falei, tem que porque não é pensar. só o salário, né? Tem Isso muita aí. coisa. É muita coisa. Que tem os outros custos também que você vai. E aí você percebe, Alê, que muitas vezes esses pequenos investidores, empreendedores, eles vão à falência muito rápido exatamente por isso. Porque eles começam de uma forma errada, entendeu? Sem esse controle de custos, sem essa verificação. É óbvio que a gente sabe que uma empresa ela precisa de capital de giro, porque no começo ela começa pequena, até ganhar cliente, até o produto ser conhecido, né? Ganhar mercado e tal. Mas você tem que começar tentando verificar qual vai ser o lucro do seu produto.
Muito embora talvez você não venda a quantidade que você imagina, mas o teu produto não pode ter uma margem negativa, entendeu? Sim, sim. Eu tinha falado isso para elas, que era melhor ficar o proprietário e um funcionário. É, Mas aí ela, mas a gente já tá. Eu falei assim, a gente está seguindo a linha do MEI. é Independente de ter isso aí, quatro donas é quem está fazendo o trabalho. com Mas o trabalho em certeza. si, dentro do trabalho, é um proprietário e um funcionário. Por que eu peço Não um dá para MEI, colocar. Alê? Porque a MEI é fácil da gente identificar. Porque quando a gente fala uma empresa Sim, grande, você fica meio perdido, né? perdida. É. Pensa em você. Você agora, né? Cara, tô aqui, vou começar um negócio meu. Como é que eu vou começar isso? Entendeu? Ah, eu não consigo sozinha, eu preciso de uma pessoa, então eu vou contratar uma pessoa para me ajudar. Beleza. E aí você vai ter que contabilizar isso. Ou mesmo que você seja essa pessoa que seja o funcionário. Você está entendendo? Então, Uhum, assim, é, é, é preciso pensar em todos esses custos, entendeu? E a prática disso, desse trabalho, é efetivamente a gente levar para a nossa realidade, para o mundo real. Quando você faz essa MEI, você tem essa possibilidade de verificar, pô, não, se eu colocar 2 funcionários, o meu custo vai ficar muito alto, eu não vou conseguir absorver isso no preço de venda do produto, entendeu? exatamente, exatamente. Não adianta colocar um monte de gente e no final não conseguir pagar ninguém e nem ganhar nada de volta, né? O Exatamente. objetivo não é esse. Exatamente, é isso aí. Ai. Então, Então, é fazer o controle, né, dos custos para que você. Tanto que a gente, esse trabalho a gente vai fazer etc. E tal, mas o ideal, quando a gente leva isso para a prática mesmo, né, quando a gente abre um negócio e tal, é estar sempre refazendo e revendo os custos, para que a gente chegue na melhor opção, né? isso mesmo. Então eu estou no caminho certo. Então tá Eu já bom. eu falei, eu e a Camila, a gente falou, aí a Lei e a Vanessa ficaram meio na dúvida, a gente falou, cara, não vamos ficar aqui se matando, vamos falar com a professora, que é mais fácil, que a gente tira a dúvida e resolve logo, para poder Não, seguir, né, com o sim, com trabalho. certeza. Porque aí no final você vai ver que você tem um trabalho mais realístico, entendeu? É, O seu preço de venda com seus custos, ele chega a um valor real, entendeu? Um valor que pode ser considerado. que está realmente no mercado, né? Que são os Exatamente. pequenos Porque empreendedores. se você fizer alguma coisa que seja, é fictício, então vou botar 2 funcionários, vou botar isso, você que chega lá no final, então meu preço para suportar todo esse custo tem que ser R$ 100 por bolo. Você vai falir, porque Surreal, né? você não é surreal, entendeu? Então é Verdade. isso que acontece. E muitas vezes você vê isso, né? A pessoa começa a vender alguma coisa com um preço que fala: Meu Deus, como pode? Por que esse preço? Porque não é às vezes, não é porque ela quer colocar esse preço, porque talvez ela tenha exagerado nessa parte de custos, e aí chega na hora de definir o preço, faz o quê? É, fica, Calcula em cima do fica custo surreal. dela o lucro que ela deseja. Só que tem um outro fator limitante, que a gente estudou isso, né? Que é o quê? O Isso, mercado. Se o mercado não absorver o teu produto por esse preço, não adianta. verdade. Então tá bom, professora. Tá Obrigada. bom? Então tá, meu Resolvi. amor. Tá bom. Um beijo. Obrigada. Nada. Beijo. Tchau. Boa noite. Próxima vítima. Próxima vítima. Próxima vítima, vamos lá. Professora, Oi. minhas dúvidas eu já tirei bastante com a senhora no WhatsApp, Sim, mas eu só falou. que isso, eu só queria saber agora quando é que a senhora vai explicar, começar a explicar a outra parte do trabalho. Então, Ou a gente também tem que ir tentando fazer. a terceira Depois da. aba, né? Não, eu quero que todo mundo Isso. adiante essa parte, e assim, porque hoje eu até ia explicar essa outra parte, mas muita gente, ainda falta muitos grupos para chegar nesse momento. Então, se eu fosse explicar hoje, uns iam dar continuidade e os outros iam ficar perdidos, mais perdidos ainda. Então, eu falei, não, na aula que vem, eu já comecei a falar dos custos indiretos, lembram? Na última aula eu já dei. Então, assim, quem quer começar a parte de custo indireto, pode começar. E aí eu posso ir tirando as dúvidas particularmente lá no WhatsApp para vocês. Sem problema, tá ok?
porque a gente já... A aula está gravada, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ver a aula, porque eu botei a planilha e os custos indiretos, eu ia mostrando o departamento, como é que a questão da depreciação pelos departamentos, a questão da despesa, né, do departamento administrativo, que ela já ia direto para resultado, isso está explicado lá na aula passada. Vocês podem pegar a aula, que está gravada lá, e vai ficar, essa agora não tem prazo para sair não, porque eu já coloquei no YouTube, então vai ficar lá. Você pode verificar e dar continuidade e ir tirando suas dúvidas em particular comigo, tá, Jéssica? Mas a sequência para todo mundo eu vou dar na semana que vem. A semana que vem eu abro a planilha de novo e aí a gente vai partir para essas outras abas, tá? Ah, tá ok Vou então, esperar esses professora. grupos Obrigada. aí, porque ainda tem uma galerinha que não se manifestou ainda do grupo. Mais alguém? Tá bom, tá bom. Beijo, Jéssica. Beijo, professora. Fica com Deus. Você também. Mais alguém com dúvida? Nenhum outro grupo? Vamos lá, galera, movimentar isso daí, hein? Poucos grupos falaram comigo no Zap aí durante essa semana. Tem alguns grupos que ainda não começaram a se movimentar. Eu sei que a gente tem um prazo longo, né? Porque a entrega é só no dia 6 de julho. Mas é bom a gente já começar a fomentar para tirar essas dúvidas, para montar a planilha, tá? Não tem problema, a gente pode ver lá no Zap. Se vocês quiserem me mandar a planilha para eu olhar, a gente vai tirando. Só que vocês têm que começar a trabalhar, tá bom? Se alguém tiver sem grupo ainda, eu acho que a gente já resolveu as últimas pessoas, mas se alguém tiver sem grupo, me manda um oi no Zap, tá? Se quiser mandar particular, pode me mandar, não tem problema, não precisa ser no grupo, que aí a gente tenta estruturar isso daí. Se alguém não tiver ainda com grupo, me procure. Mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Marcelo, Sérgio, Anderson? Tudo bem, gente? Então, olha só, vou finalizar aqui a aula, tá? Vou parar a gravação. O material, boa noite, Marcelo. O material já está todo disponível no Moodle, tá certo? O material do trabalho do Excel está lá disponível na aula passada. A gravação da aula explicando também está disponível. Essa aula eu vou postar amanhã, eu estou postando, porque leva um tempinho para eu colocar no YouTube, ele registrar e depois deixar para público. Aí eu passo para vocês. Então amanhã essa aula já está lá também, tá ok? E aí a gente vai dar sequência. Não esqueçam, para a próxima aula, leitura do capítulo 8 do livro do Eliseu Martins, tá ok? E o exercício proposto no final do capítulo, para realizar, tá? O capítulo 8 é do Custei ABC. Então, boa noite a todos aí.